Olá, sejam bem-vindos. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Como eu disse no estudo passado, nós vamos encerrar essa sessão, sobre o ritual dos sacrifícios e holocaustos estipulados desde o capítulo 1 ao capítulo 5. Já vimos no capítulo 6, que estudamos anteriormente, e agora vamos concluir tudo isso com este capítulo que vamos estudar hoje, o capítulo 7 de Levítico, que são um total de 32 versículos. Perdão, 38 versículos. 38 versículos. Então nós vamos fazer a leitura bem tranquilo, bem calmo, para não passar despercebido alguma coisa. Então pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e se prepara para a leitura do capítulo 7 de Levítico, ok? Vamos lá então para a leitura. Como é um pouco extensa, nós vamos ler pausadamente, sem pressa, tá bom? Eis a lei do sacrifício de reparação. Essa é uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e se derramará o seu sangue em toda a volta do altar. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os 2 rins, com a gordura que os recobre na região lombar, e a pele que recobre o fígado, a qual será despreendida de junto dos rins. O sacerdote as queimará sobre o altar, em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Esse é um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela em um lugar santo. Essa é uma coisa santíssima. O sacrifício de reparação será feito exatamente como o sacrifício pelo pecado. Será uma só lei para os 2. A vítima pertencerá ao sacerdote que faz a expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto por alguém terá a pele da vítima oferecida. Toda a oblação cozida no forno, na caçarola ou na assadeira será do sacerdote que a tiver oferecido. Toda a oblação amassada com óleo ou seca pertencerá aos filhos de Araão, sem distinção. Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferece ao Senhor. Se a oferta for em ação de graças, serão oferecidos com a vítima de ação de graças bolos sem fermento, assados com óleo, bolachas sem fermento, untadas de óleo, e farinha frita em forma de bolos amassados com óleo. Serão oferecidos também bolos fermentados com a oblação do sacrifício pacífico, oferecido em ação de graças. Será apresentado um pedaço de cada uma dessas ofertas em oblação reservada para o Senhor. Ela será para o sacerdote que tiver derramado o sangue da vítima pacífica. A carne da vítima de ação de graças, oferecida em sacrifício pacífico, será comida no dia da oblação. Não se deixará nada para o dia seguinte.
Se a vítima for oferecida por voto ou como oferta voluntária, deverá ser comida no dia da obração. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. O que restar ainda da carne da vítima, no terceiro dia, deverá ser queimado. Se alguém comer da carne de seu sacrifício pacífico, no terceiro dia, esse sacrifício não deverá ser aceito. Ele não lhe será levado em conta. Essa será uma coisa abominável, e quem dela tiver comido, levará o peso de sua falta. A carne que tiver tocado alguma coisa impura não deverá ser comida. Será queimada no fogo. Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico. Mas aquele que a comer em estado de impureza será cortado do seu povo. Quem tocar alguma coisa impura, imundície humana, ou animal impuro, ou qualquer outro objeto abominável, e comer em seguida da carne do sacrifício pacífico, pertencente ao Senhor, será cortado do seu povo. O Senhor disse a Moisés: dizes isso aos israelitas: não comereis gordura de boi, de ovelha ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado por uma fera selvagem poderá servir a qualquer outro uso, mas não comereis dela. Todo aquele que comer da gordura de animais oferecidos ao Senhor em sacrifícios feitos pelo fogo será cortado do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, nem de ave, nem de animais. Todo aquele que comer qualquer espécie de sangue será eliminado de seu povo. O Senhor disse a Moisés: dize isto aos israelitas: aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica, levará ao Senhor a oferta tirada do dito sacrifício, e trará em suas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor. A gordura com o peito, para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis também ao sacerdote a coxa direita como oferta tomada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá como sua porção a coxa direita. Eu tomarei com efeito dos sacrifícios pacíficos dos israelitas o peito que se deve agitar diante de mim e a coxa que se deve pôr à parte, e os dou ao sacerdote Arão e seus filhos, como direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Essa é a parte que tocará a Arão e seus filhos, dentre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor, a partir do dia em que forem apresentados como sacerdotes a serviço do Senhor. Foi o que o Senhor ordenou aos israelitas, que dessem aos sacerdotes desde o dia de sua unção. É um direito perpétuo
que tem para todos os seus descendentes. Tal é a lei do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento, e do sacrifício pacífico. O Senhor deu-a a Moisés no monte Sinai, no dia em que prescreveu aos israelitas apresentarem suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Então, estamos aqui concluindo a leitura do capítulo 7. É uma leitura um pouco extensa, como eu disse antes, mas muito rica de detalhes, né? Quero recordá-los mais uma vez que, como vimos no estudo passado, este capítulo e o capítulo 6, o capítulo anterior, encerram então a sessão sobre o ritual dos sacrifícios estipulados no capítulo 1 até o capítulo 5. Ok? Muito bem. Também é bom recordar que estas leis estão sendo redigidas num tempo em que não há ainda nem templo e nem culto. Por isso, às vezes, excedem o real, como nós já falamos também no estudo passado. E quando eles redigem essas leis, eles reportam ao passado, eles reportam ao Sinai, aonde Deus deu a Moisés todas estas prescrições, para ter um peso, para ter uma validade, para que o povo possa cumpri-las. Entenderam? Muito bem, até aí. A restauração levará em consideração o aperfeiçoamento do culto, também já estudamos isso, e de tudo o que se relacione com ele, para que não atraiam de novo, como já dissemos antes, o castigo ou coisas muito piores. Então é nesta ótica, sob esta perspectiva, que nós estamos lendo, estamos estudando esses capítulos. Os 6 que já vimos e agora o capítulo 7, ok? Existem muitos aspectos interessantes nesta legislação. Alguns, inclusive, retomam a atualidade mas o grande perigo que esteve sempre latente e o erro em que certamente incorreu com frequência foi de absolutizar a norma. Eles absolutizaram estas normas. Era tudo. A norma era o centro para eles. Foi o grande erro do povo de Israel. Tá? Foi o grande erro. Absolutizar a norma, deslocando-a de sua função como meio para transformá-la em uma finalidade em si mesma, alterando seu significado. Então, essas leis eram para ser um meio para aproximar o povo de Deus, mas eles fizeram deste meio o fim, absolutizaram. Então, isso foi muito negativo. Isso foi o grande erro. Esse foi o grande exagero do povo de Israel, né? A lei não se torna mais um meio, mas ela se torna um peso e se torna o fim. Ela não é o meio, ela é o fim. Isso é um grande erro, tá? Então, eles alteram o significado da lei. A consequência mais direta é a grave injustiça que se comete. É a grave injustiça que se comete ao absolutizar essas normas, tá? Que se afastar cada vez mais um grande número de pessoas do círculo dos bons,
que podem contar com a amizade e a presença de Deus. Então essas leis, a lei, ela devia ser um meio para aproximar as pessoas de Deus. Quando ela se torna um fim, ela se torna um peso. E com isso, ela afasta as pessoas da presença de Deus. Então, acontece então a marginalização, a discriminação. Então, um grupo de bons goza da bondade de Deus e da presença de Deus na sua vida. Outros estão longe de Deus, estão distantes de Deus. Porque não praticam o culto, Deus não se aproxima deles. Então, é um grande erro, né? É uma grande e grave injustiça que é cometido ao absolutizarem esta norma, esta lei. Ok? Neste sentido, Deus, neste sentido aqui deste capítulo, Deus se torna propriedade de um pequeno grupo. Deus se torna propriedade de um pequeno grupo, que segundo a norma, cumpre as condições legais para o rito, para o culto. Os outros, os que não conseguem cumprir tais normas, que a cada dia eram mais numerosos, seriam considerados amaldiçoados pela lei. Então Deus, nesta ótica aqui, se torna propriedade. Eles manipulam Deus. Eles falam para Deus o que tem que fazer. A nós que cumprimos rigorosamente as normas, somos teus. Devemos gozar da sua bondade, da sua presença. Aqueles que não cumprem, não. Então o Senhor nem olhe para eles. Deus se torna propriedade desse pequeno grupo. Deus se torna empregado desse pequeno grupo. E, infelizmente, nos nossos dias existem grupos que ainda querem manipular Deus. Querem dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Querem falar para Deus, esse o Senhor ama, esse o Senhor despreza. Esse o Senhor acolhe, esse o Senhor castiga. Não é diferente o povo da antiga aliança com o povo de hoje. Então, tem muita semelhança nisso. Quando se absolutiza a norma, a lei, Deus se torna refém. Deus fica empregadinho de certos grupos. Deus tentam manipular Deus. Claro que Deus não se deixa manipular, mas alguns grupos pensam que sim, que tem o total controle sobre Deus, por inocência, né? Porque Deus não se deixa controlar por ninguém, Ele é Deus. Se na mentalidade dos israelitas, se eles pensassem como nós hoje, que praticando ou não o culto, Deus nunca vai deixar de ser Deus, eles acolhiam mais as pessoas, não é mesmo? Então, essa foi a grande injustiça que se cometeu. Então, aqueles que não conseguiam praticar o culto, e cada vez mais crescia o número daqueles que não conseguiam, porque era muita regra, era muita norma, e nem todos possuíam bens para oferecer em sacrifício. Então, eles criavam essa mentalidade de que eram todos amaldiçoados pela lei. Deus só se agradava com aqueles que podiam oferecer os sacrifícios. Muita injustiça, né? Então, diante desse panorama, desse capítulo 7, nós já podemos imaginar o impacto que causará a pessoa de Jesus e sua mensagem para a maioria excluída. Imaginem como vai causar impacto Jesus de Nazaré e a sua mensagem àqueles que são excluídos por causa por não praticarem o culto, né?
a maioria excluída e afastada de Deus. Eles estão afastados de Deus. Eles têm na sua mentalidade, Deus não nos ama. Deus não quer saber de nós, não conseguimos praticar o culto. Então, Jesus, ele causa um grande e profundo impacto na vida dessas pessoas quando ele aparece com uma mensagem nova, uma mensagem diferente do que eles viam. E não por sua própria vontade, mas por vontade de uma norma elevada à categoria de absoluta. Era isso que afastava o povo de Deus, né? Então, a essa gente maldita, impura, deserdada por Deus, Jesus diz que Deus os ama. Mas como? Como que Deus ama? Eu não pratico o culto, eu não ofereço sacrifício, eu não tenho condições. Agora vem esse homem de Nazaré falar que Deus nos ama. Nós somos excluídos, nós somos marginalizados. Então, olha o impacto que causa na vida dessas pessoas. Jesus diz que Deus os ama, e ponto. Não se discute. Jesus anuncia-lhes que Deus, é Pai, e assim se deve invocá-lo. E assim Jesus ensina a chamar Deus de Pai. Pai nosso. Não é Pai de alguns, Ele é Pai de todos. Então Jesus bate de frente, podemos dizer assim, com esse rigor excessivo da lei que atravancavam, vamos dizer assim, o povo de se encontrar com Deus. Jesus muda esse cenário, né? Não é essa uma boa notícia? Claro que é. É uma boa notícia. Nossa, o povo que está à margem da sociedade porque não pratica o culto, porque não oferece sacrifício, isso é uma boa notícia mesmo, não tem dúvida, né? É uma boa notícia por excelência, correto? Convém a partir desta leitura que nós estamos fazendo, a toda a comunidade cristã manter aberta a reflexão e o autoexame sobre o que hoje marginaliza e afasta muitas e muitas pessoas do amor de Deus. É preciso que as comunidades cristãs, à ótica de Jesus de Nazaré, possam rever isso, possam fazer um autoexame. O que ainda hoje exclui as pessoas deste amor de Deus? Essa lei aqui afastava. A maioria era afastada de Deus. Era um grupico que ficava junto de Deus e do templo. O resto era esquecido, marginalizado pela religião, não por Deus. Não por Deus. Então hoje é bom que a comunidade cristã faça um autoexame. As comunidades cristãs de hoje possam se perguntar, né? Possam se perguntar o que realmente hoje afasta as pessoas da presença de Deus. O que, né? E talvez normas e leis supostamente feitas em nome de Deus e até do Evangelho é que afastam as pessoas de Deus, né? São leis que muitas vezes são feitas usando o nome de Deus e em nome do Evangelho, mas que no fundo excluem a pessoa da presença de Deus. É bom rever isso. Por isso que é bom estudar a Sagrada Escritura. Claro que Deus não podia estar contente com os sacrifícios, porque não aproximava o povo dele. O povo ficava cada vez mais e mais distante. Os líderes não entendiam que o verdadeiro amor a Deus é amar o próximo. O amor ao próximo é o termômetro que vai medir o seu amor para com Deus.
Então Jesus vem e muda esse cenário, né? Então hoje, para encerrar esse estudo do capítulo 7, olhando tanto rigor, tantos detalhes de ritos, nós que somos cristãos precisamos também fazer esta autocrítica. Como comunidade, muitas vezes precisamos nos perguntar: o que hoje está marginalizando o nosso povo? O que hoje está afastando as pessoas de Deus? Será que não são as leis estéreis, feitas em nome de Deus e em nome do Evangelho, que afastam o povo de Deus? Precisamos pensar nisso. Espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 7 de Levíticos e nos encontraremos para o próximo estudo, que é o capítulo 8, que vai falar sobre a unção de Araão e de seus filhos, tá? Então espero vocês. Um abraço a todos e até o próximo encontro.